Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um culto online aqui na Igreja Evangélica Congregacional no Largo do Tanque. Eu convido você que já chegou, já pega o link, compartilha aí na sua linha do tempo, no seu Facebook, manda essa mensagem no privado aí, no grupo do WhatsApp, manda para o seu amigo, que nós vamos iniciar mais um culto para a honra e glória daquele que é digno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem já estiver com a Bíblia, eu convido aí que você abra a sua Bíblia no Salmo de Davi, Salmo 23, que nós vamos ler. Mas antes de ler, vamos orar, Iniciando este culto. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós aqui estamos mais uma vez, Pai, te cultuando, te buscando, te adorando, Pai. Seja conosco, meu Deus, nesse trabalho, neste culto que se inicia. Pai, porque em vão será fazermos um culto, estudarmos, termos o melhor português, se o Senhor não estiver presente, Pai. Então, Pai, seja o primeiro aqui conosco, se faça presente, Pai, nos lares das pessoas que vão assistir, em nome de Jesus, Pai, porque se estamos aqui é porque só o Senhor é digno. Se estamos aqui porque só o Senhor é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória, para sempre, meu Pai. Então, Pai, nós clamamos ao Senhor neste momento, seja conosco neste culto que se inicie. Fale conosco através da Tua palavra, Pai. Se revele a nós através da Tua palavra, meu Pai. Assim nós oramos e te entregamos esse culto, em nome de Jesus. Amém. Salmo 23 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, olha que interessante o versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Glória a Deus, o Senhor está conosco. Amém? Hoje nós não teremos o momento do louvor. E antes de eu já entrar aqui no período da palavra, eu quero já convidar você que está aí assistindo, que compartilhe aí o vídeo novamente e também nos siga nas nossas redes sociais. A gente tem o nosso Facebook, nosso Instagram e também o YouTube. Para você nos encontrar lá, é só você escrever IEC Tanque. Você vai lá na pesquisa IEC Tanque, que você vai ver a nossa página, você vai ver o nosso perfil. E assim faça, porque você vai receber as mensagens. Aí todos os nossos cultos online, você já vai receber a notificação que tem culto online, estamos ao vivo. Todas as nossas postagens, nossos estudos, mensagens devocionais, você que já curtiu, você já vai receber automaticamente. Então eu convido a você aí que ainda não curtiu, que ainda não está nos seguindo, que assim o faça. E domingo eu já abro para vocês aqui que vai ter novidade nas páginas da igreja. Quem gosta de novidade? Eu gosto de novidade. E domingo vai ter novidade para cada um de nós.
Então você que já curtiu, você quando aparecer lá a novidade, você já vai receber. Então não perca tempo, vai lá, já nos siga nas redes sociais e não fique de fora, não perca nada. Tá bom, meu querido? E o que eu orando, meditando a Deus sobre o que trazer para a igreja hoje, o Papai do Céu me deu uma direção, que era falar sobre fé para obedecer. Há 2 semanas atrás, Maria Paula trouxe a mensagem para vocês, que é a fé que move montanhas. Amém? Na quinta-feira passada, ela trouxe a fé que nos alegra. Ela deu o exemplo de Abacuque, que apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, a fé que aquele homem tinha em Deus o faria, o deixava alegre. E para essa semana, para hoje, Deus nos deu a direção de a fé para obedecer. Fé para obedecer, fé obediente. E nós vamos separar essa mensagem em 2 quintas-feiras. Hoje é a parte 1 e na quinta-feira que vem, fé para obedecer, parte 2. Nós vamos usar um personagem bíblico como exemplo, que é Abraão. Acredito que todos vocês, membros e congregados aí da Igreja do Tanque, já ouviram falar de Abraão, não é verdade? E aí, eu estudando no decorrer dessa semana sobre a vida de Abraão, eu falei, não, é muita coisa, muito nós temos que aprender com esse personagem bíblico, o pai da fé, em apenas uma quinta-feira. Então, essa mensagem vai ser estendida por 2 quintas-feiras. Hoje vai ser os primeiros pontos, fé para obedecer, parte 1. E na semana que vem, fé para obedecer, parte 2. Amém, meu amado? Dito isso, sem mais delongas, vamos então iniciar a nossa mensagem de hoje. O nosso versículo principal, dentre os vários que falaremos, se encontra em Gênesis 12, e nós vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Antes de iniciarmos, como sempre fazemos aqui, vamos orar entregando a Deus esse período da mensagem. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, te entregamos, Deus, nesse momento, o período da Tua mensagem. Fale conosco, Pai, através da Tua palavra, que é rica, que é profunda, que é soberana, que não falha, que é a verdade, Pai. Então, Deus, prepara cada um de nós, vai preparando nossos corações para que possamos ouvir e entender o que o Senhor tem para falar com cada um de nós nesta noite, Pai. Que todo impedimento, que todas as barreiras, que tudo aquilo que venha nos atrapalhar de aprender com o Senhor nesta noite, caia por terra em nome de Jesus, que nada possa nos impedir de te sentir e aprender mais do Senhor, Pai. Assim nós te pedimos e entregamos esse momento, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 12, do 1 ao 5, está escrito: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai. Vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Então, meu amado, meu querido irmão,
Eu quero compartilhar com você um pouco hoje sobre Abraão, que teve uma fé obediente a ponto de largar tudo para fazer o que Deus mandava, fazer o que Deus ordenara em sua vida. Ele fez tudo o que Deus havia lhe pedido. Olha, eu coloquei alguns pontos aqui para que a gente possa entender melhor. Qual o significado do nome Abrão? Veja bem, eu ainda não estou falando de Abraão. Eu estou falando de Abrão, porque aqui, neste ponto, Deus ainda não havia modificado o seu nome. A gente vai falar isso na semana que vem. Mas aqui nesse primeiro ponto, nome Abrão, ele veio da palavra Ibrim, que significa o quê? Hebreus, que por sua vez originou o nome Abrão. O que significa então Abrão, ou seja, ainda não estou falando de Abraão, estou falando de Abrão, que ainda não teve o seu nome mudado. Significa pai ilustre, um pai elevado. Isso que significa então o nome Abrão. E o que o Senhor disse? Então o Senhor disse a Abrão, versículo 1: saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, como vocês sabem, Abraão, que aqui nesse versículo ainda não teve seu nome mudado, é o nosso pai da fé. Ele é o pai da fé. Mas se você pegar para estudar a fundo a vida de Abrão, ou Abraão, que é a mesma pessoa, você vai ver que ele obedece. O que ele fala, o que Deus fala para ele, ele obedece, não importa as circunstâncias, mas ele sempre está disposto a obedecer. E obedecer é fruto de quem conhece a Deus. Abraão obedecia porque Abraão conhecia a Deus. E conhecer, você só conhece alguém depois que você se relaciona com ela. Enquanto você não tem um contato com a pessoa, você ainda não conhece. Você passa a ter o contato, você passa a conhecer a pessoa depois que você tem um contato. Depois que, às vezes, você vê uma foto da pessoa, a vida toda você vê a foto de alguém. Mas você não conhece, você só viu a foto. Você só vai conhecer aquela pessoa depois que você vai, você conversa, você tem um relacionamento. Então, Abraão, ele conhecia Deus porque ele se relacionava com Deus. Ele falava, ele ouvia o que Deus tinha para ele, por isso ele obedecia. Abraão ouvia a voz do Senhor e obedecia a Deus, porque ele conhecia a Deus. Só tem fé para obedecer, meu querido, quem conhece a Deus. Para eu ter fé, para que eu possa obedecer, eu preciso conhecer a Deus. E para eu conhecer a Deus, eu vou precisar me relacionar com Ele. Eu preciso então me relacionar com Deus para que eu possa ter fé com Ele. E quanto mais Abraão se relacionava com Deus, maior aumentava a sua fé. Não é assim que está escrito na Bíblia? Que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus? Que está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu busco a Deus, mais eu estou me relacionando com Deus, mais eu estarei plausível a ouvir a direção de Deus na minha vida. Mais estarei aumentando a minha fé para obedecer a Deus. Mas um primeiro ponto aqui que eu quero colocar é: saia da tua terra. Será que foi fácil para Abraão sair daquela terra? Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Olha, se a gente volta lá em Gênesis 11, 26, você vai ver que Abraão é filho de Terá. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abraão, e eles eram de um local chamado Ur dos Caldeus. E você vai ver que Abraão, ele era um homem rico, ele era um homem bem sucedido,
ele tinha empregados, ele era de uma família muito bem sucedida naquele local. Mas o interessante é que ele não pensou nisso. Abraão aqui, então, ele saiu. Quando ele sai da tua terra, da casa dos seus pais e vá para o local que te mostrarei, ele saiu. Se eu quero ter, para que eu tenha uma fé obediente, eu preciso estar disposto a renunciar. O que Abraão renunciou aqui? A zona de conforto. Ele deixou a área de conforto. Talvez aos olhos humanos, assim, se ele não tivesse uma fé tão grande, uma fé sobrenatural tão grande, aos olhos humanos ele nunca sairia da zona de conforto dele. Mas ele saiu da zona de conforto, ele era um homem bem-sucedido. E ele deixou a terra de Ur e foi em busca da promessa que Deus tinha para com a sua vida. Ele fez uma longa caminhada de desconhecida. A gente com certeza fez uma longa caminhada para chegar até a promessa de Deus. Mas ele só conquistou a promessa de Deus porque ele renunciou o que ele tinha. Sem renúncia, como que Deus vai agir na minha vida? Se eu não quero renunciar à minha zona de conforto, se eu não quero abrir mão do que eu tenho, para que ele ganhasse a terra que Deus tinha para que ele, e que ele e recebesse essa promessa tão bonita, é necessária renúncia. Para que eu tenha uma fé obediente a Deus em minha vida, eu preciso renunciar. Muitas pessoas querem ter mais fé, mas poucas estão dispostas a obedecer, poucas estão dispostas a renunciar. Eu quero ir para o próximo nível, eu quero aumentar a minha fé. Mas eu estou disposto a renunciar algo em minha vida? Ou será que eu só quero fazer algo que vai ser dentro da minha zona de conforto? Vamos fazer um jejum? Vamos? Jejum? De quanto tempo? Pelo menos até meio-dia, vamos? Jejum não, né? Acho que eu não quero fazer um jejum, não. É melhor a gente fazer outra coisa. Mas o jejum, acordar, não tomar aquele cafezinho. É bom quando a gente acorda, vai lá, põe aquele café quente, dá um ânimo. O café, a cafeína dá um... Não quero jejum, não. Vamos fazer outra coisa. Temos que sair da zona de conforto, gente. Para que eu tenha uma fé obediente, eu preciso aprender a renunciar a algo em minha vida. No caso de Abraão, o que ele renunciou? A parentela. Ele saiu da sua cidade e foi para uma terra que ele não sabia onde que era essa terra. Vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele saiu e seguiu viagem. E ele era de um local onde que ele era rico e bem-sucedido. Como vocês viram, ele levou todos os seus empregados e tudo mais. E hoje ele renunciou. Então, se eu quero ter uma fé obediente, eu preciso também renunciar a algo na minha vida. Se eu quero ter uma fé obediente, eu preciso aprender a confiar em Deus e na direção que Ele tem para mim. Se eu quero ter uma fé obediente, eu preciso entender e ser totalmente dependente de Deus. Se Deus está dando a direção, eu tenho que pegar e ir. Não tem essa. Senão, como é que vai ser fé sobrenatural? Se eu só fizer algo que está planejado, é fé natural. Como é que eu vou pedir mais de Deus, se eu só estou fazendo o que é natural? Se eu quero ter uma fé obediente, eu tenho que buscar o sobrenatural de Deus. Confiar que Ele vai suprir. Renunciei, assim como Abraão renunciou lá atrás. E Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Estão me entendendo? Nesta noite, a fé obediente é a fé que renuncia. É a fé que crê totalmente em Deus, que está totalmente ligada a Deus.
Mas para isso, meu amado, temos que estar relacionando com Ele. Eu tenho que estar me relacionando com Ele, eu tenho que estar buscando mais dEle. Aí sim eu vou conseguir entender o que Ele tem para mim. Porque se eu não me relaciono, como que eu vou entender? Deus falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Abraão se relacionava com Deus. Mas se eu não me relaciono com Deus, como que Deus vai falar comigo? Como que eu vou estar fazendo a vontade de Deus? Então, precisamos nos relacionar com Deus, igreja. Isso tem que ser claro. Precisamos nos relacionar com o nosso Deus. Amém? E aí eu pergunto, você tem se relacionado com Deus? Tem ouvido a direção de Deus em sua vida? Tem obedecido a sua palavra? Se você responder que sim, que está, renuncie o que for preciso e nunca teme obedecer a Deus. Se você responder essas perguntas que sim, renuncie o que for preciso na sua vida e não teme obedecer a Deus. Por quê? Samuel certa vez diz, o profeta Samuel, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu amado, você que tem uma vida com Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu tenho entendido a direção de Deus na minha vida. Não tenha medo de renunciar ao que for preciso. Não tenha medo de renunciar ao que for preciso na sua vida. Não tenha medo, obedeça. Renuncie e obedeça. Agora, se você me respondeu como não, se você não tem se relacionado com Deus, se você não tem buscado as direções, mude. Comece a se relacionar com Deus. Como assim? Tenha uma vida, você e Deus. Dedique tempo. Leia a palavra. Vai lá no seu quarto, pega aqui um evangelho. Vem aqui em Mateus, começa lá, vai lendo o livro de Mateus. Ore. Leia alguns versículos. Dobre o seu joelho. Ore. Acorda. Primeira coisa, quando você acordar, ora, pode ser em pensamento, ou se você quiser falar: Pai amado, Pai querido, te agradeço por esta noite de sono, te entregue esse dia, seja conosco, Pai, me guia nas minhas direções, que eu esteja seguindo o seu caminho, me livre de todo mal. Faça isso. Se você ainda não tem se relacionado com Deus, que você vai ver. No começo você vai querer ler a Bíblia, só alguns versículos. Aí no outro dia, você já vai querer ler mais um pouquinho. Aí depois, você vai querer ler mais e mais e mais. É assim que funciona. Mas primeiro a gente tem que começar. Aí você vai estar se relacionando com Deus. Aí você vai aprendendo, você vai gostando. E você vai querendo mais e mais e mais e mais e mais. Aí você vai chegar no ponto que você também vai ter uma fé obediente. Mas primeiro tem que começar lá de baixo. Então você que ainda não tem esses hábitos, passe a ter esse hábito. E você que já tem um relacionamento com Deus, eu falo para você: renuncie o que for preciso, mas obedeça a Deus. Mesmo que a renúncia doa, que dói, mas não deixe de obedecer a Deus por causa da renúncia. Obedecer é a melhor escolha que nós temos. O segundo ponto da fé obediente. A fé obediente ouve o que vem de Deus. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos serão abençoados. Quando a gente ouve a Deus e entende a sua direção, a gente recebe a promessa. Depois da renúncia da sua vida, para você obedecer a Deus, vem a promessa. Primeiro, Abraão renunciou à sua zona de conforto. Ele obedeceu. Ele saiu da onde que ele estava. E depois disso veio a promessa sobre a sua vida. E que promessa, hein? E você será uma bênção.
Abençoarei todos os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, depois da renúncia vem a promessa. Depois da renúncia vem a promessa. Primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Tem gente que só quer a bênção de Deus. Tem gente que só quer ouvir: ah, filho, Deus vai te honrar. Que Deus é isso. Deus faz. Mas, gente, primeiro a gente tem que fazer a nossa parte. Deus nos honra mesmo. Ele é nosso socorro, bem presente nas tribulações. Ele está conosco o tempo todo. Ele venceu o mundo. Mas aí a gente esquece de fazer a nossa parte. A gente coloca muito o nosso desejo na frente da vontade de Deus. E queremos ser abençoados. Às vezes nós só queremos ser abençoados e a gente não quer o abençoador. Mais importante do que a bênção é quem abençoa. Amém? Mais importante do que a bênção é quem abençoa. Aí a gente não faz, muitas pessoas, não faz a parte dela, não tem uma vida com Deus, faz os projetos e não coloca Deus na frente, faz uma série de listas de projetos e não ora. Aí depois, lá na frente, o projeto não deu certo, eu vou brigar com Deus, porque Deus esqueceu de mim. Ah, meu Deus, quem somos nós? Quando eu escuto os negócios desses, eu falo assim: meu Deus, quem somos nós de falar de que vamos brigar com Deus, igreja? Que Deus esqueceu da gente. Que esqueceu o quê? É a gente que esquece de fazer a nossa parte. Ah, Deus não olha para mim, que Deus não gosta de mim. É mesmo? Está renunciando? Está vivendo uma vida de santidade? Está colocando Deus no primeiro lugar na sua vida? Buscar primeiramente o reino de Deus. Está buscando ou não? Se sobrar tempo, eu oro. Primeiro, eu acordo e vou para o meu trabalho. Eu almoço, eu chego em casa, eu tomo um banho, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí, se sobrar esse tempinho aqui para Deus, aí eu vou ler a Bíblia. Aí eu vou orar. Peraí, eu vou trocar de carro. O carro tá bom, o carro da pessoa tá bom, mas não, peraí, eu vou trocar de carro porque aquele carro é muito melhor, é do ano. Aí a mensalidade é desse tamanho, a mensalidade do carro. Aí, não, eu vou trocar. Aí acontece um imprevisto, aí aperta o orçamento familiar, não dá para pagar. Porque Deus não me ajuda e não sei o que, aí coloca a culpa em Deus. É sempre assim, e não é por aí. Abraão recebeu a promessa, mas primeiro ele fez a parte dele, ele renunciou o que precisava ser renunciado, porque ele tinha uma fé obediente. Aí ele recebeu a promessa. E aqui o interessante é que Abraão, a fé dele foi tão grande, que através dele todas as famílias serão abençoadas. E o interessante aqui que eu quero falar com vocês quando nós ouvimos a voz de Deus em nossas vidas, quando eu tenho a vida com Deus e eu renuncio e Deus me abençoa, a bênção não é só para mim. Quando eu sou abençoado por Deus, quando eu escuto qual é a promessa de Deus na minha vida, eu entendo e me torno abençoado, eu sou abençoado para abençoar alguém também. Nós somos abençoados por Deus para que sejamos abençoadores de vidas. Quando você está lá, quando você dá um bom testemunho, quando você recebe uma promoção no seu trabalho, quando você é um bom vizinho, isso é para você abençoar outras pessoas. Assim foi com Abraão, a promessa não foi para ele apenas, foi para todos, inclusive para nós hoje também, através da vida de Abraão. Nós temos que entender que a sua vida
pode ser a resposta de Deus na vida de alguém. Sabia disso? A sua vida pode ser a resposta de Deus na vida de alguém. Pode ser porque é você que vai decidir se ela vai ser ou não. Como? Ah, não entendi. Como assim? Me explica. Se você dá um testemunho de cristão, eu tinha uma pessoa que trabalhou comigo, e o cara podia estar todo, assim, na dificuldade, ele podia estar dificuldade financeira, com o filho passando mal, e tudo que podia acontecer. Ele contava que quando chovia, molhava a casa dele toda, e o cara estava sempre trabalhando aqui, ó, com um sorriso de ponta a ponta, e ninguém entendia nada. Aí as pessoas falavam, cara, como é que você consegue? Tá tão feliz, desse jeito, desse jeito. Ele vivia com dor na coluna. Ele é porque eu tenho Jesus. Aí, olha aí que bonito, o testemunho desse cara, a alegria desse cara, ele estava evangelizando. Agora, se a gente às vezes não evangeliza, a gente quer a bênção só para a gente não vai ser a bênção na vida de alguém. Então, precisamos ter essa ciência, essa noção, que a nossa vida pode ser a resposta de Deus na vida de alguém, com uma palavra. Às vezes um abraço, uma palavra que você compartilha com alguém, você muda o dia daquela pessoa, meu amado. Temos que ter essa ciência. No caso de Abraão, a sua fé foi tão grande que através dele todas as famílias da terra se tornaram abençoadas, inclusive a minha e a sua. E aí, e nós? Será que eu tenho recebido a promessa de Deus só para mim e tenho também abençoado onde que eu estou? Ou será que eu quero a promessa de Deus só para a minha vida? Um questionamento. Eu trabalhei numa empresa com um rapaz, trabalhei muito tempo com ele. E fui descobrir, quando eu estava quase saindo dessa empresa, que ele era cristão, que ia na igreja todo domingo. Falei, gente, por quê? Será que ele tinha vergonha de falar? Não sei, mas não podemos ser assim não. Se nós temos a boa nova, que é o Evangelho de Jesus Cristo, nós temos que compartilhar. Qual promessa maior do que a nossa salvação por meio de Jesus Cristo nós poderíamos receber? Olha que promessa linda e maravilhosa, meu querido. É a nossa salvação eterna. É a nossa salvação eterna. E essa promessa nós já temos, porque nós aceitamos Jesus. Então nós temos que compartilhar essa bênção com outras pessoas. Nós não entendemos que aceitamos Jesus e seremos salvos por meio do sacrifício de Jesus. Então nós precisamos entender isso. Que a fé para obedecer é também compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, é compartilhar as bênçãos. É o que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. Então, meu amado, se eu tenho que pregar, ou será que existe uma promessa maior do que passar a eternidade com Jesus Cristo? Será que existe alguma promessa maior do que essa, do que passar a eternidade ao lado do nosso Pai Celestial? Não estou falando de passar 100 anos, eu estou falando de passar uma eternidade com Ele, nos morar no céu. Essa é a maior promessa que a gente poderia ter e nós já a recebemos. Então o que eu tenho que fazer? Compartilhar essa bênção. Se eu já entendi isso, que se eu ouvir a voz de Deus e entendi por meio da tua palavra, que é isso que está reservado para cada um de nós, eu preciso compartilhar essa boa nova, a boa nova do Evangelho, seja para o meu vizinho, para o meu amigo de escola, para o meu amigo de faculdade, para o meu amigo de condomínio, seja para quem for, mas eu não posso deixar de compartilhar, eu não posso guardar só para mim não. Compartilhe essa mensagem, compartilhe com ele, não fique com vergonha.
Compartilhe o que Deus tem feito com você. Entenda, é isso que a palavra de Deus diz. E o terceiro ponto de uma fé obediente, meu querido irmão, é agir com coerência e santidade. Vamos lá para Gênesis 17:1. Depois vamos comentar um pouquinho aqui, ó. Sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então Deus fala aqui com Abrão sobre o que? Coerência, anda em minha presença e santidade. Depende da qual tradução da Bíblia que você tiver, vai estar lá. Com coerência e perfeição, santidade. Vai depender da tradução da sua Bíblia, mas tudo no mesmo sentido. Coerência e santidade. No caso, em Gênesis 16, do 1 ao 15, nós vamos ver um pequeno tropeço que teve aí na trajetória da vida de Abrão, que eu vou comentar na semana que vem, sobre o que aconteceu. Mas aquilo ali aconteceu na vida dele porque eles deixaram de sonhar. Porque em determinado momento na vida de Abrão, ele deixou de agir com coerência e santidade ao Senhor. Aí ele pisou na bola junto com a sua esposa, é o que está no contexto de Gênesis 16, de 1 a 15, e aí atrapalhou, tentaram ajudar Deus, né? Será que às vezes a gente tenta ajudar Deus com nossas forças humanas? Atrapalhou o que Deus tinha, mas Deus não falha, ele simplesmente ele fez o que não deveria, ali, seguindo os conselhos de sua esposa, né? Porque vacilou em determinado momento da vida de Abrão, não agiu com santidade, mas Deus aqui renova a promessa em Gênesis 17, e manda ele agir o quê? Com coerência e santidade. Quando Deus manda ele agir com coerência e santidade, é para que Deus continuasse agindo. Porque se a gente não tiver sendo coerente e buscando a santificação com Deus, Deus não vai trabalhar em nossas vidas. Se eu tenho prazer no pecado, se eu tenho prazer em viver uma vida pecaminosa, como? Como que Deus vai agir na minha vida se eu tenho uma vida de pecado? Se eu tenho uma vida aqui de mundana, de estar lá, de fazer tudo que é errado e achar que Deus vai agir, não vai. E aqui em Gênesis 17, Deus manda Arão agir com coerência, para que então a promessa pudesse ser alimentada na vida dele. E aí, qual é o ponto? Se eu quero ter fé para obedecer, eu preciso andar com santidade. Lá em Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Antes de eu receber a promessa na minha vida, eu tenho que me santificar. Eu tenho que estar buscando viver longe do pecado. Sabe por quê? Porque senão a gente nunca vai conseguir ouvir a voz de Deus. Aí volta o que eu falei lá atrás. A mão do Senhor não deixou de estar estendida para cada um de nós, não. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades nos afastam de Deus. A mão do Senhor continua estendida para que possamos ser abençoados, igreja. Mas os nossos pecados nos afastam de Deus. Aí, às vezes, quando nós estamos vivendo uma vida pecaminosa, nós se esquecemos do que Deus fez por cada um de nós. Aí a gente já começa a não ver mais as maravilhas de Deus em nossas vidas. Nós deixamos de sonhar. Aí a gente deixa de ser obediente. Olha como é que o pecado é. Olha como é que o pecado é terrível, igreja. Quando a gente começa a viver uma vida pecaminosa, a gente começa a se esquecer de Deus. Aí a gente pensa que Deus não gosta da gente.
e vamos ficando fracos na fé. E pensamos que Ele não liga para cada um de nós. Não é desse jeito. Então, meu amado, quer ter uma fé obediente? Viva em santidade. Santificai hoje, porque amanhã grandes coisas o Senhor fará por nós, assim como Deus advertiu Abraão. Ande em coerência, você também, que aí você vai ter uma fé obediente. Renuncie o que preciso for, que aí você vai ouvir a voz de Deus na sua vida. Olha, e como assim? Busca mais de Deus, ore mais, leia mais a Bíblia, adore a Deus mais hoje. Adore mais Ele, busque mais Ele, que você vai também passar a ter essa fé obediente. Em Tiago 1,22 está escrito: sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos como vossos profetas. Para que a gente então possa ter essa fé obediente, meu amado, a gente tem que estar buscando mais e mais e mais e ser praticadores dessa fé. Precisamos obedecer a ponto de renunciar ao que preciso for. Preciso for, renuncie à sua vontade, renuncie à sua opinião. Mas não deixe de buscar a Deus, assim como Abraão fez. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, pela fé, ele obedeceu. Pela fé. A Maria Paula não explicou para a gente o que era a fé, que é o firmamento, é as coisas que não se esperam. Pela fé ele obedeceu. Assim também devemos ser nós. Em Romanos 4:3 diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Se nós cremos em Deus, se nós confiamos em Deus, pela fé nós também obedeceremos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero orar por você neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Você aí, eu peço que você feche os seus olhos, que nós vamos orar. E vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero entregar a vida de todas essas pessoas, Pai, que estão aqui assistindo esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor, a cada dia que passa, aumente a nossa fé. Pai, que o Senhor nos ensine verdadeiramente a te buscar, Pai. Pai, que o Senhor nos ensine verdadeiramente a te adorar, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a cada dia possamos renunciar ao que preciso for para te obedecer, Pai, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ao Senhor é a melhor coisa que possamos fazer em nossas vidas, Pai. Então, Deus, nos ensine a obedecer, Pai. Nos ensine a ser, Pai, servos, filhos, obedientes a Ti, Pai. Fale aos nossos corações, Pai. Mostre, Pai, qual é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que possamos, então, fazer a Tua vontade, mas para isso nos mostre, Pai. Perdoa, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Pai. Nos torne mais santos, mais parecidos contigo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por cada vida que aqui o Senhor colocou para assistir esse culto, Pai. Pai, se tiver algum coração triste, amargurado, que o Senhor vai dando a paz em nome de Jesus, Pai. Pai, quem estiver enfermo, que o Senhor vá curando em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando, Pai. Vá suprindo as necessidades, Pai, desta pessoa, onde que ela quer que esteja, Pai. Confiamos, Pai, que o Senhor pode fazer tudo. E assim nós te entregamos, Pai, agradecemos ao Senhor por esta palavra, em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, igreja,
nós já estamos encerrando mais esse culto, tá? Eu convido, faça esse convite de novo. Você que ainda não nos curtiu aí nas redes sociais, você vai lá no Instagram, vai lá no Twitter, no YouTube, no Facebook. Só você escrever IEC Tanque e pesquisa, que já vai aparecer lá o nosso canal, a nossa página. Curta. E aí você vai receber essas notificações dos cultos online, dos posts, tudo em primeira mão. E como eu falei, domingo nós teremos novidades aqui na página da igreja. Estamos preparando novidades para vocês, eu acho que vocês vão gostar muito. Quem tiver curtido a página vai receber em primeira mão, domingo de manhã, tá? Que vai sair as novidades. E é isso, obrigado por você que assistiu aí, você que compartilhou com seu amigo. Daqui a alguns minutos, esse culto já estará no YouTube, tá bom? E aí agora eu vou encerrar o culto, fazer uma breve oração, entregando, agradecendo a Deus por esse culto e ministrar a bênção apostólica. Feche seus olhos mais uma vez e vamos orar. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por este momento que passamos aqui, por este culto online. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe, que o Senhor colocou para assistir, Pai. Fale conosco, Pai. Pai, nos dê uma noite de sono, que possamos dormir e descansar. Que possamos, Pai, sonhar os sonhos do Senhor. Fale conosco, Pai, através de sonhos, nos dê revelação, interpretação. E continue conosco, Pai. Assim nós pedimos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Não só hoje, mas sempre. Amém.